início para a nossa série 500 anos da Reforma. Nós vamos falar durante o mês de outubro sobre as 5 solas, e hoje nós vamos falar sobre sola Scriptura, ou somente a Escritura. É uma data muito importante para nós, protestantes reformados, celebrar os 500 anos da Reforma. Deus fez muita coisa naquela época, Deus atuou grandemente naquela época, e nós hoje vivemos um cristianismo na forma como vivemos, em grande parte, mas grande parte mesmo, por causa desse movimento chamado Reforma Protestante. Eu sei que a maioria de nós talvez estudou a Reforma Protestante lá na escola, não é? Na escola, quando o professor falava da Reforma, da Contra-Reforma, e a gente gravava ali algumas coisas importantes, porque ia cair na prova, e logo a gente já esquecia. Mas a Reforma Protestante, ela vai muito, mas muito além do que a gente aprende lá na escola. Mas como hoje o nosso tema é somente a Escritura, eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos orar. Senhor Deus, hoje nós pedimos especialmente que somente o Senhor fale para nós, através da Tua Escritura. Somente a Escritura nós queremos ouvir nessa noite, e que apesar de mim, apesar de nós, a Tua voz, na Tua santa palavra, ecoe no mais profundo do nosso coração, das nossas mentes, do nosso ser. Em nome de Jesus consagramos esse tempo ao Senhor. Amém. Nós, como eu falei, celebramos os 500 anos da Reforma, e para aqueles que gostam, que curtem aí um aprofundamento maior na história, na situação política, social, eu tenho uma novidade para você. Dia 28 de outubro, às 19 horas, aqui na igreja, nós teremos o especial da Reforma. O que é o especial da Reforma? Nós vamos analisar sobre uma perspectiva histórica, política e social da Reforma Protestante. Nós vamos ter um tempinho para esmiuçar algumas questões históricas, políticas, a questão religiosa, e um tempo separado só para isso. Porque foi cruel, eu confesso para você, estudar para fazer essa série. Porque a vontade é dar aula, sabe? Dá uma vontade de chegar aqui, pois bem, os fatores políticos, né? A gente começa aí uns 200 anos antes, com a peste, e aí o pessoal era desiludido da vida, e aí tem a vida camponesa, mineração, e um monte de coisa que influenciaram na Reforma no século XVI, mas não dá para fazer isso aqui, não é esse o nosso foco. Hoje eu quero trazer uma mensagem que vai te incomodar. Poxa, que introdução feia, né? Eu quero uma coisa que vai te incomodar mesmo, que vai te perturbar um pouco, porque como nós acabamos de ler, a palavra de Deus ela é viva, eficaz, e ela corta profundo, ela fala, e nós queremos que somente a Escritura fale hoje à noite. Nós afirmamos, eu vou ler uma parte aqui para você, nós afirmamos as 5 solas, os 5 somentes, não por serem uma venerável e respeitável tradição, mas porque entendemos que são afirmações centrais à fé, conforme revelada por Deus na Sagrada Escritura. Essa é uma citação do livro Pilares da Fé, do Franklin Ferreira, explicando um pouquinho sobre essas 5 solas. E nós pregamos e defendemos essas 5 solas não por causa da tradição apenas,
mas porque elas resumem, elas são centrais à fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Por que frisar esse tema? Por que falar somente dela? O que estava acontecendo lá naquela época? Acontecia o seguinte: existia algo lá atrás, como existe hoje, chamado tradição. A tradição. Naquela época, a tradição e a religiosidade, elas tinham um peso muito maior do que a Escritura. Então, o que acontecia na época pré-reforma e durante ali um período da reforma? A vida, ela era interpretada a partir da tradição. Ou seja, a tradição ditava as regras para a Escritura. A tradição tinha a autoridade máxima. Os bispos, os padres, o Papa, eles falavam e a voz deles tinha maior peso do que as Escrituras. Tanto que eles usavam isso em favor deles mesmos. Você vai ver no nosso especial da Reforma sobre as indulgências. Um rei famoso, um papa, queria construir uma catedral muito grande, muito suntuosa, mas ele precisava de grana para construir essa catedral. E de onde ele arrancava esse dinheiro? Vendendo as indulgências, utilizando a tradição e a religiosidade para explorar as pessoas. Então o ambiente ali, pessoal, era um ambiente muito complexo, em que as pessoas eram escravas da tradição. Elas eram escravos do que o pessoal lá em cima falava. E para piorar, eles não tinham, como você tem aí nas suas mãos, no seu celular, um exemplar da Bíblia. Eles não tinham acesso à Escritura. Eles não tinham direito ao livre exame às Escrituras. Algumas pessoas, elas falam erroneamente que a reforma protestante, eu ouvi isso do meu professor no 2º grau, olha que absurdo. Eles diziam o seguinte: a reforma protestante concedeu para as pessoas o direito de cada um ler a sua Bíblia. Até aí tá certo, né? Cada um lê a Bíblia e dar a sua própria interpretação. Então foi uma beleza, porque eles pegavam a Bíblia e ele lia, e conforme ele entendia, assim se fazia. Não é isso. Se você ouviu isso de algum professor na escola, não é isso. A reforma trouxe às pessoas o livre exame às Escrituras. Cada indivíduo, com o advento da criação da imprensa, cada indivíduo teve acesso às Escrituras e ele poderia examinar por si mesmo as Escrituras. Então, esse era um peso muito grande que as pessoas tinham. Imagina, viver refém da tradição, viver refém da religiosidade e você não ter acesso à Escritura para tirar as suas dúvidas. Coloque-se no lugar deles. Você vai se sentir privilegiado. Privilegiado por ter uma Bíblia ao seu dispor, para pesquisar, para entender, para compreender o que a tradição acerta e o que a tradição erra. Para compreender o que a religião acerta e o que a religião erra. Em outras palavras, o pessoal naquela época se esqueceu da Escritura. Se esqueceram do poder das Escrituras. Eles perderam, em algum ponto, que você vai saber no dia 28, em algum ponto, eles perderam o acesso à Escritura. A relevância que eles davam à Escritura, ela se perdeu em algum momento. Mas você pode pensar, isso é um privilégio da reforma, isso aconteceu lá no século XVI, isso é recente. Não, não é recente. Esse esquecimento da palavra, ele já aconteceu antes. Onde, pastor? Abre sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Pastor, onde que fica 2 Crônicas? Eu vou te dar a dica. É aquele livro que você pula na leitura anual da Bíblia, sabe? Que tem um monte de nome, aí você pula ele. Então, é esse. Um dia você ia ter que voltar lá, né? 2 Crônicas 34, versículo 14.
2 Crônicas 34, versículo 14. O que aconteceu ali? Eu vou explicar para você o que estava acontecendo. Reuniram recursos financeiros para reformar, para arrumar algumas coisas no templo. Com esses recursos financeiros, contrataram pedreiros, marceneiros, pessoas especializadas para fazer uma reforma no templo. E quando eles estavam lá, reformando, mexendo no templo, cavando ali nas fundações, nas paredes, sabe o que eles encontraram? Um exemplar do livro sagrado, um exemplar da Escritura, uma parte da Escritura. É muito pitoresco essa história, porque era comum naquela época, quando se faziam grandes templos e construções, eles colocavam nas fundações ou nas paredes, eles colocavam ali dentro exemplares de livros sagrados. Qual era o objetivo? Para quando outro rei, outra pessoa fosse reformar aquilo, ele encontrasse os textos sagrados e tivesse conhecimento daquilo. E eles estavam aqui, nessa época de Crônicas 34, vivendo um período um tanto quanto obscuro, um período difícil. Mas aí, nessa reforma, vai um homem lá chamado Ilquias, e ele acha, ali no templo, um exemplar do livro sagrado, uma parte do livro sagrado. Vamos ler então. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Continuando. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Micá, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Muito provavelmente a passagem que o rei ouviu, que o rei leu nesse texto, é Deuteronômio capítulo 6. É um pedaço de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 ao 15. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Novidade para você, eles fizeram exatamente o contrário do que esse texto mandava. Adoraram outros deuses, se curvaram diante de outros deuses, não valorizaram o nome do Senhor e se meteram em várias encrencas. Eram perseguidos, flagelados, exilados por causa da infidelidade deles a Deus. E quando o rei vê esse texto, ele se quebranta. Ele lê isso aqui e ele sente que ele estava diante da palavra de Deus, ele sente que ele estava diante de algo que há muito tempo estava perdido, estava escondido dele. Ele reconhece o valor daquilo, rasga suas vestes, se humilha, lamenta. E aí quando ele manda consultar, eles consultam uma mulher que na época era profetisa e ela diz para eles: conforme esse texto aí está dizendo, é o que vai acontecer mesmo. A situação vai ficar feia, complexa, porque vocês não seguiram o que Deus falou. Mas você, Josias,
Você que se humilhou, que rasgou suas vestes, que teve quebrantamento, você não vai ver isso acontecer não. Durante o seu reinado, durante a sua vida, você não vai ver isso. Isso vai acontecer só depois do dia em que você morrer. Sabe o que Josias faz? Ele restabelece o culto a Deus. Ele chama o pessoal e ele proclama que Deus deve ser adorado. Ele conclama as pessoas a se voltarem para Deus. Ele estabelece um culto ao Senhor muito rigoroso, muito severo, porque ele entendeu que ele estava diante de algo precioso, algo importante, que estava perdido, que em algum momento eles se esqueceram também, e era a palavra de Deus. Rafael, por que você está falando disso tudo? Eu ainda não entendi. Você começou na reforma, depois você voltou um tempão atrás, lá na época de Josias. Eu vou falar mais um episódio em que a palavra também se perdeu, e aí você vai começar a entender. Então hoje eu estou te mostrando 3 episódios em que a Escritura se perdeu. O terceiro episódio em que a Escritura se perdeu. Então, abra o seu coração e olhe para dentro dele. Abra o seu coração e olhe bem lá dentro. Porque assim como na época de Josias se esqueceram da palavra de Deus, lá na fundação, lá dentro da parede, assim como na época da reforma, em que precisaram ir lá e levantar a bandeira do sola escritura, assim como eles tinham se esquecido da palavra e a tradição, a religião falavam mais alto, também no nosso coração a Bíblia pode ter sido esquecida. Também no nosso coração, a Bíblia pode ter sido largada de lado, esquecida, perdida, desvalorizada, desconsiderada. Talvez algum dia você até creu na Bíblia. Talvez algum dia você até entendeu. Talvez algum dia ela teve relevância, ela foi importante para você. Mas agora, não é mais. Se perdeu. Talvez a Bíblia, ela está escondida lá nas fundações do seu ser, lá na sua base, lá no começo da sua existência, nas musiquinhas da escola dominical, daquela tia que te levava para a igreja, daquele tio que te levava, das histórias que a sua mãe contava. Talvez a Bíblia está lá, escondida, perdida. Não tem mais relevância, você se esqueceu dela. Eu digo para você, que se esqueceu da Bíblia, que perdeu ela, está na hora de você dizer, sola Escritura, somente a Escritura. Está na hora de, como Ilquias, você descobrir o texto sagrado novamente. Está na hora de, como os reformadores, você dizer, não é a tradição quem tem a autoridade, não é a religião quem dita as regras, não são vocês, papas, bispos e cardeais, que ditam as regras, é a Escritura, somente a Escritura, única e exclusivamente a Escritura, que fala, e eu dou a ela crédito. É bem provável que todos nós precisemos voltar à Escritura e voltar a ouvir a sua voz, nem que seja em uma mínima área de nossa vida. Mas se existe uma mínima área da sua vida em que a Escritura não alcançou, em que ela não tem valor, em que a voz dela não é ouvida, você não pode dizer somente a Escritura. Porque não é somente a Escritura quem está falando. Não é somente a Escritura quem está te direcionando, te mostrando e apontando o caminho. Tem um pedacinho lá que ainda é o seu ego, os desejos que você tem de autossatisfação e realização. Talvez ainda é a frieza ou as dúvidas que você tem em relação à própria Bíblia. Talvez muitas coisas estão governando você, virando o volante, mexendo no leme. Mas eu quero te dizer, será que não é um bom momento para você reformar a sua vida com a palavra de Deus?
É muito legal celebrar 500 anos da Reforma. Que bênção! É um tempo incrível. Nós não viveremos para celebrar mais 500 anos. É único isso que estamos passando. Mas mais importante do que a Reforma protestante é a reforma na sua vida, que somente a Escritura pode fazer, que somente a Bíblia pode fazer, se você estiver disposto a reencontrá-la, ou até mesmo a encontrá-la. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para chegar aqui e dizer somente a Escritura, para afirmar para vocês, somente a Escritura deve ter a voz mais alta, somente a Escritura deve ser ouvida como verdade, somente a Escritura deve ter o crédito. Para falar isso, nós precisamos crer que ela funciona nas mais variadas áreas da nossa vida. Nós não celebraríamos 500 anos de uma reforma furada. Você concorda comigo? Se esse lance de somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória, se isso fosse furada, se isso não funcionasse na vida das pessoas, se isso não transformasse pessoas, acho que não estaríamos comemorando 500 anos. Teria ficado pelo caminho, não teria chegado até aqui. Só chegou até aqui porque somente a Escritura transforma. Na época de Josias, ter achado o livro transformou o reinado daquele homem, transformou a vida dele e das pessoas que estavam debaixo do governo dele. Ter reencontrado, não descoberto, ter reencontrado a palavra de Deus lá na Reforma, no século XVI, mudou o mundo. Você está exagerando quando você disse que mudou o mundo. Não estou. E eu vou deixar aqui a dica para os curiosos. Pesquise quantos benefícios a nossa sociedade tem hoje, que tem origem em um protestante. Pesquise quantos dos benefícios que você usufrui hoje tem origem em um protestante e que provavelmente não existiriam se a reforma não tivesse acontecido. Então a redescoberta da Escritura, ela mudou o mundo, assim como a redescoberta ou a descoberta da Escritura pode mudar você. Mas como essa Escritura vai me mudar? Eu não sei o que preciso mudar, não tem nada para mudar. Quando você encontrar a Escritura, ela vai te mostrar, não se preocupe. Mas eu não sei. Você vai saber assim que você encontrar com a Escritura. Então o que eu digo para você hoje é: a Escritura tem poder, utilidade para te ensinar, para te corrigir, para te educar, para te instruir, para te transformar em alguém habilitado para toda boa obra. Será que você esqueceu em algum ponto da sua história, em algum ponto da sua vida, a Escritura em algum lugar? Somente a Escritura nos torna úteis para Deus. Somente a Escritura transforma a nossa maneira de viver. Somente a Escritura transmite para nós com fidelidade e adequação quem Deus é. Você não precisa de um pajé, você não precisa de um ministro qualquer, de um apóstolo, você não precisa de ninguém para falar para você o que Deus quer te dizer. Você tem a Escritura, e somente a Escritura é a mensagem de Deus para você.
Então redescubra a Escritura. Redescubra o poder transformador de Deus.